de 2012. Expediente. Indicação número 005/2012, datada em 27/2/2012, de autoria da vereadora Cleomar Nazarete da Silva. Leitura. Indico a administração de aulas de violão, teclado e dança na comunidade do Alto do Bueno. Indico o peticionamento plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que sejam disponibilizadas aulas de violão, teclado e dança às crianças, jovens e adultos da comunidade do Alto do Bueno. Saliento que as referidas aulas poderão ser ministradas no centro comunitário da referida comunidade. Destaco que essa reivindicação objetiva é oferecer aos moradores desta localidade mais opção de aprendizagem e lazer. Indicação número 006/2012, datada em 1/13/2012, de autoria do vereador Enoque Ricardo da Silva. Leitura. Indico a transferência da conta salário dos servidores públicos municipais do Bradesco para o Banco do Brasil. Indico o peticionamento plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja realizada a transferência da conta salário dos servidores públicos do município do Banco Bradesco ao Banco do Brasil. Saliento que esse pedido se faz necessário, tendo em vista que, quando sai o pagamento, os servidores não conseguem receber seus salários por não ter disponibilidade de dinheiro nos caixas eletrônicos da referida instituição financeira. Destaco que essa reivindicação objetiva oferecer condições aos funcionários públicos do município receber seus pagamentos. Comunico que se encontra na casa o projeto de lei número 009/2012, de autoria do Poder Executivo, para análise de todos os vereadores. Leitura. Denomina de FECAM-Júlio o Festival da Canção de Campos do Júlio. Ofício número 004/2012, de autoria. Leitura. Excelentíssimo senhor prefeito, na qualidade de legítimo representante desse poder, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar que sejam tomadas as devidas providências no sentido de instalar a iluminação pública na rua em frente à nova Escola Municipal de Educação Infantil Inês Presolim Diongo, rua paralela à Avenida Governador Júlio Campos. Essa reivindicação baseia-se em pedidos das pessoas que transitam pelo referido local, considerando a vasta escuridão no período noturno, sendo que tal pedido visa oferecer maior visibilidade e segurança aos transeuntes. Sendo exposto para o momento a oportunidade de novos protestos de elevada estima e apreço. Ordem do dia. Projeto de lei número 008/2012, de 24/2/2012, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura. Reformula o quadro e o plano de cargo, carreira e vencimento dos profissionais do magistério público e da educação básica do município de Campos do Júlio, revoga a lei número 198, de 15 de setembro de 2003 e dá outras providências. Artigo 1º. A presente lei reformula o quadro e o plano de cargo, carreira e vencimento dos profissionais do magistério público e da educação básica do município de Campos do Júlio, tendo por finalidade organizá-lo, estruturar e estabelecer normas e procedimentos pertinentes. Parágrafo 1. Entende-se por carreira estratégica aquela essencial ao oferecimento do serviço público priorizado e mantido sob a responsabilidade do município, com admissão exclusiva por concurso público, não podendo ser terceirizado, transferido à organização de direito público ou privatizado, com revisão obrigatória da remuneração a cada 12 meses, sendo janeiro a data base, conforme estabelecido no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Justificativo do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, a Constituição Federal orienta como instrumento de materialização do princípio da valorização dos profissionais da educação escolar, esculpido no artigo 206, inciso 5º, a criação de planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos profissionais da educação escolar. No mesmo sentido, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, artigo 2º, inciso 7º, reafirmou esse princípio ao dispor que compete aos sistemas de ensino criar os mecanismos de promoção e valorização de seus profissionais do magistério, instituindo-os em legislação própria. Com a aprovação da lei que legalizou o Fundef, foi instituído o prazo 6 meses a partir da vigência da lei para que os entes federados viessem a dispor em suas redes de ensino um novo plano de carreira e remuneração do magistério. O texto da lei aponta, inclusive, alguns eixos a serem contemplados na elaboração dos novos planos.
Em 2007, a promulgação da Lei nº 11.494/07, que regulamenta a Fundeb, a exigência da implantação de planos de carreira para todos os entes federados se faz presente mais uma vez. No artigo 41 da mesma lei, aparece a determinação para que o Poder Público fixe até 31 de agosto de 2007, em lei específica, o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público e da Educação Básica. Em cumprimento dessa determinação, no dia 16 de julho de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.738, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público e da Educação Básica, cuja promulgação representou uma vitória frente às lutas da categoria. A referida lei definiu o valor mínimo inicial para uma jornada de no máximo 40 horas, o qual nenhum ente federado poderia se omitir de pagar aos seus profissionais do magistério. Esse instrumento legal institui ainda o limite máximo de 2/3 para atividades de sala de aula, definindo assim o total de horas reservadas a estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga de trabalho. Semelhante ao que determinava o Fundeb, a lei do PSPN fixou prazo de até 31 de dezembro de 2009 para que os entes federados elaborassem ou fizessem adequações em seus planos de carreira, no sentido de fazer cumprir o que ali estava determinado no que se referia à remuneração dos profissionais do magistério em todo o país, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Em maio de 2009, novas diretrizes nacionais para os planos de carreira foram aprovadas pelo CNE-CEB, na perspectiva de, mais uma vez, subsidiar as redes de ensino na criação ou reformulação de seus planos de carreira, materializando-se na legislação educacional, critérios de valorização como fundamento principal para assegurar uma educação de qualidade no país. Nesse sentido, vislumbra-se também o reconhecimento de que a desvalorização dos profissionais de educação básica pode acarretar no futuro custos altos para a nação, considerando-se que profissionais desmotivados, mal formados e sobrecarregados em suas jornadas de trabalho não consigam oferecer um ensino de qualidade, retardando todo o processo de desenvolvimento social e econômico. Assim, em face da legislação federal que regulamenta a implantação e a reformulação dos PCCS pelos entes federados do país, que serviram como referência na elaboração da proposição de pauta, demonstramos a necessidade de reformulação, ora submetida à apreciação de Vossa Excelência. Cumprindo destacar o que a proposta é resultado da análise realizada pelos técnicos municipais, após ampla discussão com os professores, representantes do sindicato da categoria e demais profissionais da educação, tendo como instrumento regulador a avaliação do impacto orçamentário resultante da proposta, em face do limite de gastos com pessoal impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Consequentemente, pode-se constatar que a reformulação do plano, ora apresentado, pautado no processo democrático de discussão, atende aos interesses dos profissionais do magistério municipal, na medida em que considerou algumas das conquistas decorrentes das lutas por reconhecimento e valorização enfrentadas ao longo dos anos pela categoria, como o pagamento do valor integral do piso salarial profissional nacional fixado pela Lei 11.738 de 2008, para a jornada proporcional de 25 horas dos profissionais e demais vantagens asseguradas. A título de exemplo das novidades inseridas no projeto em análise, cita-se também a criação e inclusão no referido plano de cargo de cozinheira de nutrição escolar, assegurando vantagens pecuniárias municipal admitidos por meio de concurso público na carreira. Outro aspecto que merece ser ressaltado no novo texto de lei é a transformação do cargo de atendente de creche em auxiliar de desenvolvimento infantil, ampliando a concessão de direitos que se revelem em melhores vencimentos, configurando-se também como instrumento regulador da ascensão na carreira dos profissionais aproveitados com o novo cargo e aos demais que serão admitidos no concurso público em andamento. Pertinente ainda destacar que a proposta também contempla a valorização aos profissionais em exercício dos cargos eletivos de direção e coordenação de unidades escolares, através da remuneração fixada em percentuais que representam maior ganho na composição da remuneração final desses servidores, compatíveis com as responsabilidades do cargo,
em substituição aos valores percentuais vigentes que eram tomados como referência até então. Do mesmo modo, buscou-se também, no novo texto do projeto de lei, equalizar principalmente a participação no processo eleitoral dos profissionais com apenas um vínculo efetivo, através de percentuais diferenciados que asseguram uma remuneração compatível com o exercício do mandato. Além disso, também contempla a capacitação profissional, especialmente voltada à formação continuada, com vistas à melhoria da qualidade das atividades, enfim, e os programas de formação inicial para todos aqueles que dependem da efetividade dessa política, mas que se encontram à margem desse processo, resultando em um instrumento de atratividade para novos professores no ensino público municipal. Sobre outro prisma, deve ser observado que a proposta encaminhada a essa Casa segue acompanhada da ata da reunião realizada com os profissionais da educação municipal, respaldando por voto da maioria o novo texto que ora se apresenta à deliberação de Vossas Excelências. Por fim, salientamos que a proposição em pauta deve ser aprovada até o limite de 180 dias que antecede o pleito eleitoral de 7 de outubro do corrente ano, por versar sobre a reestruturação na carreira que importa em aumento remuneratório, em conformidade com a resolução de consulta número 33/2008 do Egresso Tribunal de Contas do Estado. Com as precedentes ponderações, temos por suficientemente justificada a medida à hora proposta. Esperamos contar com o apoio dos nobres representantes dessa augusta Casa de Leis, a fim de que possa o presente projeto ser aprovado e produzir os efeitos a que se destina. Atenciosamente, Dirceu Martins Comirano, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Senhora Presidente, eu queria que a senhora concedesse a leitura do parecer jurídico ou legislativo. Leitura.